E aí, Nazireu, mais um sábado, como que tá o coração? Queimando por Jesus. Gustavo Nogueira aqui para mais uma palavra aqui pro seu coração. E hoje eu quero falar de um dos temas que eu mais gosto, que assim, o Espírito Santo fala comigo já tem um tempo, que é vida no Espírito. Eu não sou um cara que vou te dar uma aula teológica aqui a respeito da vida no Espírito, mas eu quero trazer aqui um pouco de vivência, quero trazer um pouco daquilo que eu tenho aprendido nesses anos caminhando com Jesus do que é vida no Espírito. Tá bom? Então fica comigo aí. Se nós realmente somos pessoas que vivemos para Deus, então nós temos que ter essa característica de ser pessoas espirituais. Pensamentos espirituais, práticas espirituais, que eu já falei em outros vídeos. Pode até deixar aqui no card aqui em cima, viu, produção? Para nós, práticas espirituais. Enfim, você precisa se mover espiritualmente, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui, para quem não sabe, eu sirvo aqui na MCM e nós sempre temos aulas com o pastor José Rodrigues. E ele falou algo que eu quero citar nesse vídeo, que é o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui é ter um Pentecoste pessoal. O que seria isso? Quero levar você lá para Atos 2, onde estava correndo a festa do Pentecoste. E ali naquele momento eles foram avivados pelo Espírito. A Bíblia fala que como ouviu-se um som de como um vento impetuoso e todos foram batizados no Espírito e começaram a falar em línguas. O grande ponto aqui que eu quero dizer para você é que você precisa ter um Pentecoste pessoal. O pastor José estava falando sobre isso. E o que é isso? É você buscar um avivamento pessoal. Esse avivamento, essa primeira fagulha, onde você começa a desfrutar dos dons espirituais, começa a desfrutar de uma vida com mais profundidade no Espírito. E aí, então, vai vir a consciência atrelada a essas experiências, vai vir a consciência de que você caminha espiritualmente. Então, quando você está lá frente a frente com a tentação do pecado, você escolhe não ir, é porque você tem uma vida espiritual. Entendeu? E isso pode entrar em adoração também, mas não é o foco, mas isso significa adoração também. O contexto do capítulo 10 de Atos é quando Pedro ele prega para os gentios. A primeira vez que o Espírito Santo é derramado sobre os gentios. E qual é a importância de entender isso? É entender que esse avivamento pessoal está para todo aquele que crê em Jesus. Então você precisa fazer o seu interior crer nesse avivamento pessoal, nesse Pentecoste pessoal. Você precisa crer que isso é para você. E você precisa buscar isso, crendo no sacrifício de Cristo, crendo na manifestação desse poder na sua vida. Se você não abrir a sua cabeça com uma esperança dentro do seu coração que isso acontece, não vai acontecer. Você fica naquela dúvida, será que acontece? Mas será que não acontece? Não sei o quê. Mas se você abrir um pouquinho o seu coração, cara, o Espírito Santo te abraça. E esse avivamento, ele acontece na sua vida. E aí você passa por essa ativação espiritual que faz a sua vida toda ter sentido em Deus e com Deus. Depois dessa experiência, o segundo ponto é a consciência espiritual que esse avivamento, esse Pentecoste pessoal vai te trazer. Em Gálatas 5:25 diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui é onde você entende que a sua vida ela tem fogo, que ela tem uma chama. É onde você começa a entender aquela expressão que a gente sempre fala aqui, queimar por Jesus. Quando eu falo assim, e aí Nazireu, tá queimando por Jesus? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, você continua indo ainda para um lugar de oração, um lugar de prática espiritual, um lugar de consciência e de vida espiritual, basicamente é isso. Queimar por Jesus tem um prazer enorme e nós só podemos desfrutar quando nós de fato fazemos isso. Então, essa consciência espiritual, que é o final do versículo, se vivemos no Espírito, ou seja, fomos avivados, nós também temos que andar, nós também temos que estar dispostos a todos os dias orar e queimar e fazer as práticas espirituais, que eu já falei aqui por esse canal. Então,
é realmente uma consciência espiritual destravada, de que tudo que eu faço ou deixo de fazer reflete no plano espiritual. Entendeu? Porque tem coisas que a Bíblia manda você parar de fazer, como as obras da carne. Mas tem coisas que a Bíblia manda você fazer, como adorar somente a um Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, da terra, do ser humano, o nosso Pai. E o terceiro ponto da vida espiritual é que a vida espiritual ela precisa de uma manutenção obrigatória. Você não pode parar de buscar ter as características do fruto do Espírito. Que características são essas? Anotei aqui, ó: alegria, amor, paz, paciência, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Essas são as características que você não pode negociar. Elas são difíceis de alcançar e não devem ser negociadas. Você precisa, dentro dessa manutenção espiritual, essa manutenção obrigatória da vida e da consciência espiritual, olhar para Jesus o tempo todo. E como que eu faço, Gustavo, para olhar para Jesus o tempo todo? Além das práticas espirituais, você precisa ter essa consciência, forçar sua cabeça a pensar sobre isso. Então, eu vou pegar o meu exemplo. Se eu estou aqui no canal, na frente dessa câmera, falando para você agora, com todas essas tecnologias que eu tenho aqui na minha frente, Jesus está aqui comigo agora. Então, quando eu estou ajudando alguém, eu fiz isso porque Jesus aprova. Quando eu estou dizendo não para coisas erradas, eu estou com essa consciência que Jesus está comigo ali, até mesmo me ajudando a dizer não para aquelas coisas. Entendeu? Porque, meus irmãos, eu vou dizer a verdade para vocês. Todo mundo é tentado segundo o seu próprio desejo. A Bíblia diz isso. Entendeu? Então você acha que eu que estou aqui gravando para você é diferente? Não é diferente. Hoje mesmo, no dia de gravar, eu fui tentado, mas eu olhei para a tentação e falei: eu não quero você, porque eu tenho a consciência que Jesus está comigo. Jesus é o meu amigo, o Espírito Santo se derrama, anda comigo e eu não quero desapontá-los. Então, se essas palavras estão fazendo sentido para você, deixa o seu curtir aí, deixa o seu like. Se inscreve no canal, isso é muito importante. A sua inscrição aqui é uma vitória para nós, sendo bem sincero. E, cara, envia, compartilha, ativa o sininho, compartilha com a galera, entendeu? Se está fazendo sentido. Eu quero terminar esse vídeo dizendo o que Paulo falou lá em Gálatas 5:25. Se nós vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. Que essa mensagem queime dentro de você. Em nome de Jesus. Tamo junto.